Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Tia Andréa está com muita saudade de todos vocês, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês, meus alunos da turma 1000 e da turma 1001 também, beleza? Vamos lá? Conforme o combinado, irei corrigir os capítulos 6, né? 6 e 7 de literatura, tá? Que falam sobre o barroco. Ou seja, no capítulo 6, né, fala sobre o barroco em Portugal, suas características, né, seus autores, né, algumas obras. E no capítulo 7, fala sobre o barroco no Brasil, tá bom? Então vamos lá, todo mundo comigo, na página 29. Vamos corrigir as atividades de sala. Página 29. Vamos lá? Primeiro exercício. O barroco se posiciona na história da arte como um período estilístico, filosófico e social, inspirado no fervor de movimentos religiosos. Defina quais eram esses movimentos. Então, vamos lá? Bom, o enunciado aqui, né, refere-se à reforma protestante e à contra-reforma, tá? Ocorridas no final do século XVI, tá? A primeira, né, foi uma tentativa de reformular, né, algumas ideias e práticas da Igreja Católica daquele período, ok? E já a segunda foi uma resposta da Igreja Católica a tais tentativas, tá? Então, ambos acontecimentos ocorreram dentro da Igreja cristã e influenciaram diretamente a produção barroca. Foi? Questão de número 2 agora. Se na Renascença, né, o mundo da arte via-se dominado por Florença e Veneza, no Barroco o grande centro artístico foi Roma, visitado por pintores de toda a Europa. A Igreja Católica, tendo sobrevivido à reforma, apresentou-se mais vigorosa do que nunca, né? Muito mais vigorosa, como resultado de seu próprio processo de revitalização à contra-reforma. Então, vamos ao enunciado? Sobre o barroco, marque verdadeiro ou falso. Primeiro, sabendo da força contida nas imagens, a Igreja usa essa ferramenta poderosa para cumprir seus objetivos. Verdadeiro, pode marcar aí, verdadeiro. Segundo, o movimento em questão foi fortíssimo na Itália, mas não teve muita repercussão em outros países. Essa afirmativa aqui é falsa, pessoal, tá? O barroco ele teve repercussão em diversos países europeus, sim, tá? Que viviam sob os desígnios da Igreja Católica, tá? Inclusive em algumas colônias, como no Brasil, tá? Terceiro, o barroco contribuiu diretamente para a libertação da figura feminina, que até aquele momento era retratada apenas de forma idealizada. Essa afirmativa também é falsa, tá? O grande tema das artes plásticas, né, barrocas, é a igreja. Portanto, não há espaço para a exploração da figura feminina nesse cenário, tá, pessoal? Portanto, é falsa. Pode colocar aí, tá? F de falsa. Última agora, vamos lá? Última agora. A dramaticidade das cenas que são pintadas no período do Barroco é obtida em grande parte pelo contraste de claros e escuros. Verdadeiro, tá? Foi? Então, porque o jogo, né, de oposição entre claro e escuro, né, atestava a ambiguidade própria do período e ainda acentuava, né, a carga dramática da obra. Tá bom? Foi? Então, encerramos aqui a questão número 2. Vamos agora para a questão de número 3. Após a ressurreição, Jesus encontrou dois de seus discípulos, que seguiam pelo caminho de Jerusalém para Emaús. Caravaggio mostra o momento em que, durante a ceia daquela noite, Jesus revela-se aos discípulos quando parte o pão. A maneira pela qual abençoa a ceia revela-lhes de súbito que o mestre, né, morto, voltou a eles. Enquanto o estalajadeiro olha desconcertado e perplexo, representa-se de modo comovente o assombro dos discípulos. Então, vamos ao enunciado agora, número 3. Com base nessas informações e na imagem anterior, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá? Primeiro, a imagem de Jesus é a de um homem jovem, e mesmo envolvido por luz e sombra,
apresenta-se tranquilo. Então, essa afirmação aqui é verdadeiro, tá? Porque em meio ao espanto dos discípulos, Jesus permanece com feições de tranquilidade, tá bom? Segundo, a expressão corporal teatral, tão presente no barroco, apresenta-se na imagem. Então, essa afirmativa aqui também é verdadeira, tá? Que a estética barroca, né, caracteriza-se, entre outras coisas, né, pelo uso da dramaticidade explorada na expressão corporal, ok? Terceira, a temporalidade se apresenta por meio do imediatismo das figuras humanas, em contraponto com a postura inanimada da natureza morta. Então, essa terceira afirmativa aqui também é verdadeira, tá? Que um dos vários, né, contrapontos que caracterizam a arte barroca, né, está presente na oposição entre as figuras humanas e a natureza morta, que assim, né, como Jesus, é retratada no centro do quadro, tá bom? Última agora, vamos ver? A iluminação que aparece na obra tem o seu valor simbólico relacionado à alma e a outros significados impalpáveis. Também é verdadeiro, tá? Porque embora, né, o jogo de luzes entre claro e escuro aqui seja recorrente, né, na arte barroca, estando associado à tentativa de dar à obra traços mais realistas, né? Nesse caso aqui pode-se depreender um valor simbólico, tá, relacionado à iluminação, tá, da revelação súbita, né, que ocorre aqui na cena, tá bom? Vamos agora para a próxima página. Vamos fazer agora, né, o exercício de número 4. Vamos lá? Todo mundo comigo na página seguinte. Exercício número 4. Vamos lá? Então, vamos aqui. Aqui vem dizendo que Rembrandt, né, é essencialmente um mestre da narrativa. Às vezes, mesmo nos retratos, ele apenas coloca ao nosso alcance o material da história e nos encarrega de penetrá-la por nós mesmos, tá? Então, com o auxílio do texto e da imagem que vocês estão vendo aqui de Rembrandt, né, assinale as assertivas e as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Vamos lá? Então, primeiro, vamos lá, o autor, aqui no caso, né? Grande parte da força expressiva desse autorretrato de Rembrandt se dá na medida que toda a imagem se apresenta focada. Então, aqui, né, nós temos, né, uma afirmativa falsa, tá? Porque o autor aqui, ele aposta, né, em uma estética desfocada do quadro para garantir sua força expressiva, tá bom? Então, é falso, ok? Segundo, a luz que se apresenta no rosto é misteriosa, pois tem um foco e uma origem. Traduz simbolicamente que há uma janela próxima do artista. Então, aqui nós temos uma afirmativa verdadeira, tá? A luz surge, né, da parte esquerda, né, do quadro, né? Percebam aí, tirando, né, a personagem, né, da escuridão, tá bom? Terceiro, vamos lá? O ambiente onde a figura, né, se encontra é dotado de um caráter intimista, isto é, simples, ok? Que é verdadeiro também, tá? Que o caráter sombrio do quadro tem muitos detalhes, ou seja, sem muitos detalhes do cenário em que foi produzido. Então, conduz o observador, né, a essa introspecção, tá bom? E última, tratando-se de uma obra barroca, pode-se afirmar com certeza que, ao se pintar, o artista buscava apoiar conscientemente a contra-reforma. Então, aqui, né, nós temos uma afirmativa falsa, tá? Porque o autorretrato, né, sugere uma associação com visão antropocêntrica do mundo, ok? Então, é falso. E a quinta e última, exercício de sala, com base no que você estudou sobre o Barroco, cite pelo menos 2 acontecimentos históricos que ocorreram mundialmente e influenciaram a produção literária barroca. Então, aqui vocês vão citar, né, como influenciadores, né, da produção literária barroca, né, a União Ibérica, tá, quando Portugal foi anexado à Espanha, e a Contra-Reforma, tá, que revalorizou, né,
a religiosidade, ok? Colocando-a em contraste com o desejo da natureza humana, tá bom? Então, vamos agora para as atividades propostas. Número 1, vamos lá. O barroco, estilo dominante do século XVII, relaciona-se ao... Então, aqui só podia ser a letra C, né? A Contra-Reforma, né? Na tentativa de retomar a tradição cristã, tá, pessoal? Então, o barroco aqui ele tem como uma de suas principais características, né, a presença de elementos religiosos, né, ligados ao catolicismo, né, o que se justifica por ter surgido aí no período histórico, né, em que ocorria a chamada contra-reforma, né, movimento que resultava a Igreja e a fé católicas, né, e que teria surgido em resposta à reforma protestante, tá bom? Número 2, sobre as diferentes linguagens artísticas influenciadas pelo barroco, sinalize a alternativa que melhor as avalia. Então, o número 12 aqui só podia ser a letra A, tá? A pintura barroca concentrou-se plenamente na reprodução de imagens sacras, distanciando-se da realidade, tá, pessoal? Então, aqui só podia ser a letra A, tá? Porque como o barroco foi a manifestação artística da Igreja Católica, então a pintura desse período retratou predominantemente as imagens sacras e religiosas, sim, tá? Com constantes, né, passagens da Bíblia, né? E menções a personagens cristãos, tá? Algo que fez com que os pintores desse período não se preocupassem em retratar a realidade circundante, tá bom? Vamos agora para a questão de número 3. Vamos lá? Sobre a escultura e a arquitetura barrocas, assinale a única alternativa verdadeira. Então, o número 3 só podia ser a letra A. Além das imagens sacras, né? Além das imagens sacras, a arte barroca se destacou pela valorização de imensos jardins, como os do Palácio de Versalhes. Exatamente, tá? Que os exageros, né, do barroco se expressaram em diversas artes, né? Na escultura, por exemplo, quando mais detalhes fossem apresentados nas obras, né, mais destaques eles teriam, né? E mais alinhados aos princípios da época seriam. Então, na arquitetura, o pensamento seguiu, né? Seguiu e a grandiosidade, né, era a marca registrada aí desses artistas, tá bom? Número 4, vamos lá? A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que só podia ser a resposta letra E, né? Que quer gozar ao máximo seus dias, enquanto a mocidade dura, né? Ou seja, quanto mais o poeta barroco entende que a vida é breve, né, mais ele quer aproveitar a vida, né? Algo, né, preconizado pela teoria, né, do Carpe Diem, né? Carpe Diem, né? Que no caso é aproveitar o dia, né? Então, entretanto, não é meio paradoxal, né? Entretanto, isso é meio paradoxal, melhor dizendo, né? É meio paradoxal para ele, né? Porque ele sente a necessidade, né, de manter uma boa vivência cristã e muito, né, e muito do que ele considerava, né, como agradável para aproveitar o dia implicava sempre o pecado, né? Então vamos agora para a questão de número 5. Vamos lá? Identifique qual das imagens a seguir pertence ao barroco. Podia ser a letra A, né? Aqui só podia ser a opção da letra A, tá, pessoal? Aqui no caso, né, o amor vence tudo, né? O amor vence tudo. É uma pintura, né, de Caravaggio, ok? Que representa, né, adequadamente os contrastes entre o claro e o escuro, né, que são características, né? São característicos, melhor dizendo, do período barroco, tá bom? Então só podia ser a letra A, tá bom? Sim, resposta certa, letra A, tá bom? 6, vamos lá? Questão de número 6. Nós temos aqui, leia o poema e observe a pintura a seguir, para responder a questão. Então, está aqui, ó. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara, que entre pedras tão duras se criara,
uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa. Tomou logo render-me, ela declara. Ele declara. Centra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Né? É um texto de Cláudio Manuel da Costa. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui uma imagem, né? E aqui, na outra página, nós temos o enunciado. Vamos lá, que diz assim, ó, tendo por base, né, a comparação entre o poema e a pintura apresentados, verifica-se que, então só podia ser a resposta da letra B de bola, né? A pintura representa uma cena de teor espiritual, ao passo que o poema retrata elementos concretos de uma paisagem pedregosa. Tá? Então, a pintura, né? O nome da pintura é A Conversão de São Paulo, tá? Como o próprio título revela, né? Apresenta teor, né, espiritual, tá, pessoal? Então, nela, né, Caravaggio, ele retrata a queda que Saulo sofreu após ver uma luz muito forte, né, que o cegou e o fez entrar em transe, ok? Essa luz, né, tem um significado alegórico nesse contexto, pois retrata, né, a presença de algo divino, tá bom? Então, dessa forma, Saulo se converte para o cristianismo e muda o seu nome para Paulo de Tarso, né? Já o soneto de Cláudio Manuel da Costa, né, retrata, né, a paisagem do local em que se vive, caracterizada aqui pela aspereza, né, em oposição, né, aos sentimentos do eu lírico, tá bom? Então vamos agora para a próxima questão. Vamos fazer aqui a questão de número 9. Vamos lá? Bom, a questão de número 7, a resposta é letra E, tá? Podem colocar aí. Letra E. Ok? Resposta, letra E. Foi? Todo mundo comigo. Letra E. 7, né? 7, letra E. Agora, o número 8. Vou dar logo a resposta do número 8 para vocês. O 8, a resposta é letra E também. E vamos fazer o número 9. Vamos lá? Questão número 9 aqui. Vamos lá? Que diz assim, ó. Em ambos os textos, considera-se a fragilidade da condição humana sujeita à morte e à crença na eternidade. Assinale a alternativa correta sobre os textos 1 e 2. Então, nós temos aqui, né, esse texto que diz assim, ó, debaixo do tamarino, e também tem a moralidade sobre o dia de quarta-feira de cinzas. Tá bom? Então, a resposta número 9 aqui, né, seria a letra A, tá? O primeiro texto, né, que pertence ao século XVII, focaliza a questão do ponto de vista religioso, que vê a eternidade de acordo com as crenças da Igreja Católica. O segundo, no início do século XX, considera o assunto de acordo com o pensamento materialista, que entende a eternidade como uma espécie de reciclagem ecológica da matéria, tá, pessoal? Então, o tema, né, recorrente em ambos os poemas é a morte, tá bom? Agora, a questão de número 10 e última. As imagens a seguir retratam a mesma passagem bíblica, né? A dúvida do apóstolo Tomé diante do Cristo ressurreto. A primeira é uma ilustração medieval do Saltério de São Albans, do século XII, né? A dúvida de São Tomé, artista desconhecido, tá? E a segunda é a pintura de Caravaggio, tá? Chamada A Incredulidade de São Tomé, de 1599. Então, o enunciado diz assim, com base na análise dessas ilustrações e nos conhecimentos sobre o papel das imagens no período medieval e no período moderno, identifica as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Vamos lá? Primeiro, todo mundo aqui comigo, número 10. Enquanto as imagens produzidas, né, no medievo tinham a função de evangelizar os fiéis, né, dentro e fora dos templos, as pinturas produzidas no período de Caravaggio
tinham a função de promover a fé católica por meio da arte barroca, em reação à reforma protestante, né? Então, aqui é verdadeiro, tá? Segunda, vamos lá? Segunda. Enquanto as ilustrações produzidas na Idade Média serviam para combater heresias, as pinturas barrocas tinham o objetivo de questionar a Contra-Reforma, para se alinhar aos ideais, né, humanistas do século XVII. Então, isso aqui é falso, tá bom? Terceira, ambas as ilustrações indicam a intenção, né, da Igreja Católica em renunciar ao seu poder político, motivo pelo qual esses exemplos enfatizam passagens de dúvida e de angústia. Também é falso. E a última, enquanto as produções de ilustrações medievais eram anônimas, imprimindo uma interpretação simbólica para passagens e personagens religiosos, as pinturas de Caravaggio e de outros artistas barrocos conferiam maior dramaticidade e realismo aos personagens bíblicos, com dinamismo e jogos de claro e escuro. Então, essa aqui é verdadeira. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, só podia ser a letra A. Então, a resposta certa, número 10, é a letra A. Ok, pessoal? Foi? Vamos agora para o capítulo 7. Vamos lá? Capítulo 7. Na sequência, vamos corrigir, né, os exercícios que vão falar sobre o barroco brasileiro. Vamos lá? Atividades de sala. Vamos lá? Nós somos Gregório de Matos, né? Padre Antônio Vieira. Muito bom. Vamos lá? Página 42. Todo mundo comigo na página 42. Esse texto vai responder as questões 1 e 2. Vamos lá? Todo mundo comigo? Na página 42, que diz assim, ó. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Né? É o texto de Gregório de Matos. Vamos lá? Bom, aqui vem dizendo o seguinte, número 1. No texto, o eu lírico dirige-se diretamente a Cristo, falando de si mesmo ou comparando seus defeitos às virtudes de Cristo. Pensando nisso, responda, de que modo o eu lírico se coloca diante de Cristo? Então, aqui é uma questão discursiva. Vocês vão responder o seguinte, que o eu lírico, né, se coloca como pecador e assume essa postura diante de Cristo, tá? Essa postura se aproxima da estética barroca, quando há, né, a contradição no decorrer do poema, tá bom? Número 2. Aponte 3 características do barroco presentes no poema. Então, a resposta do número 2, vocês vão dizer que dentre as características do barroco, né, podemos mencionar aí a temática religiosa, tá? A contradição entre o bem e o mal, ok? E também o uso de metáforas, tá bom? Quando ele diz assim, ó, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Ovelha aqui está no sentido, né, metafórico, tá bom? Então, as 3 características do barroco, ok? Agora vamos ler esse texto aqui que vai responder as questões 3 e 4. Que diz assim, ó, sermão dos bons anos. Vamos lá? Em um mundo tão avarento de bens, onde apenas se encontra com um bom dia, ter obrigação de dar bons anos, dificultoso empenho. Deus, que é autor de todos os bens, vos dê a vossas reais majestades. Felicíssimos, muito altos e muito poderosos reis
e senhores nossos, com a vida, com a prosperidade, com a conservação e aumento de estados que as esperanças do mundo publicam, que o bem da fé católica deseja, que a monarquia de Portugal amiste e que eu hoje quisera prometer e ainda assegurar. Esse texto é o texto de Pedro, desculpa, esse texto aqui é o texto do Padre Antônio Vieira, tá bom, pessoal? Vamos lá? Padre Antônio Vieira, tá bom? Foi? Então vamos aqui. Questão número 3. Vai responder a questão de número 3. Vamos lá? Que diz assim, ó. A que se refere a crítica feita pelo autor quando menciona o seguinte fragmento: em um mundo tão avarento de bens? Justifique sua resposta. Então, aqui, né, no texto apresentado, Padre Antônio Vieira, né, ele faz referência às dificuldades pelas quais Portugal passava na época, né? Então, vocês podem colocar aí. Primeiro, ele fala, né, em um mundo tão avarento de bens. Né? Em seguida, ele prevê um futuro de glória, né, com a expansão da fé católica e dos domínios, né, da monarquia portuguesa. Tá? Então, o Padre Vieira aqui empregava uma espécie de panfletagem, tá, política de Portugal, tá? Embora seus textos, né, tenham caráter também religioso, tá bom? E o número 4, vamos lá? Caracterize a linguagem empregada por Padre Antônio Vieira em seu Sermão dos Bons Anos. Então, vocês vão dizer aqui, né, que trata-se de uma linguagem formal, eloquente, tá bom? Com o uso de metáforas também, cujo maior relance aqui, maior relance linguístico, né, se encontra na construção argumentativa, tá? Justamente na construção argumentativa, a tentativa de convencer o leitor da veracidade de suas ideias, tá bom? E quinta e última questão aqui da atividade de sala. Leia os seguintes versos de Oswaldo de Andrade. Né, o título é O Caso, né? O Caso. Diz assim, ó, no anfiteatro de montanhas, os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem, as cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras, né? Desculpa, das palmeiras. São degraus da arte do meu país, onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra-sabão, banhada de ouro das minas. Então, agora ele está pedindo aqui para comentar os versos, considerando o contexto ao qual Oswaldo de Andrade, né, se refere, né, à obra, localização, né, ao artista também, etc. Então, a resposta aqui do número 5, né, que vocês vão colocar aí, no caso, a obra aqui se refere, né, ao escultor mineiro Aleijadinho, tá? Que pertenceu à estética barroca, tá bom? Então, o poema de Oswaldo de Andrade, ele procura salientar o escultor, né, e a produção, né, expondo, sobretudo, né, a matéria-prima utilizada por Aleijadinho, que no caso era pedra-sabão. Tá bom, pessoal? Então, encerramos aqui, né, a correção das atividades de sala, tá bom? Vamos agora para as atividades propostas no capítulo 7. Vamos lá? Então, mais uma aqui para a gente corrigir. Vamos lá? Atividades propostas. Vamos ver aqui. Opa! Bom, exercício de número 1, que diz assim, ó. Desenganos da vida humana, metaforicamente. Vamos ler esse texto? É a vaidade, Fábio. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa e da manhã lisonjeada. Púrpuras mil, com ambição dourada. Airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada. Florida galeota empavesada. Sulca ufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? É um texto de Gregório de Matos, tá? E o primeiro exercício, né? Número 1 diz assim, ó, sobre o poema, assinale a afirmativa correta. Só podia ser a afirmativa de letra A, tá?
Opção letra A, que diz assim, ó, o hipérbato, inversão da ordem direta dos termos da oração, faz-se, né, presente no poema. Então, aqui, né, entre as características do poema, está justamente o uso do hipérbato, né, que é um recurso muito utilizado no barroco, né, e que pode ser definido como a inversão da ordem direta dos termos dentro de uma oração, tá? Assim como ocorre também nos 2 primeiros versos, cuja ordem direta aqui seria: Fábio, a vaidade é rosa nesta vida, né? Essa seria a ordem direta. Número 2, vamos lá? Sobre o poema, indique a afirmativa correta. Então, só podia ser a letra B de bola. O vocativo Fábio indica-nos a quem são dirigidas as reflexões. É um ensinamento moral. Então, a letra B, né, é a correta, do número 2, tá? Que ao falar metaforicamente sobre a vaidade humana, né, o eu lírico lhe dirige-se a um interlocutor, que se faz conhecer logo no primeiro verso, né, com o uso desse vocativo, né, Fábio, né? Ok? Bom, vamos agora para a questão de número... Vamos aqui, número 3. Sobre a poesia religiosa de Gregório de Matos, assinale a alternativa correta. Então, 3 só podia ser a letra B de bola, né? Esclarece a condição humana de pecador e busca salvação em Deus, tá, pessoal? A poesia religiosa de Gregório de Matos, aqui, ela retrata um homem que tem consciência, né, de sua condição de pecador, mas que pede, né, a todo momento que Deus o perdoe, né? Inclusive cobrando dele esse perdão, né? Com a prerrogativa de que, se não perdoasse, Deus estaria negando a sua condição, né, de misericordioso, né? Então, vamos agora para a próxima página, questão, vamos ver aqui, eu escolhi algumas questões, tá? Vamos agora para a questão de número 4. Acerca da interpretação de texto, assinale a alternativa errada, tá? Incorreta. Então, a resposta só podia ser a letra C, do número 4, tá? O autor faz críticas ao afirmar que, tendo achado parte da imagem, as pessoas imaginam ter achado o todo, tá? O todo. Então, a resposta certa, do número 4, é a letra C. Porque no poema, né, o eu lírico apresenta a ideia de que, se Deus está em todo lugar, né, ele também está nas partes, especialmente se as partes forem da própria imagem de Cristo. Então, não há no poema nenhum tom crítico a isso, tá bom? Nenhum tom crítico a isso aqui, tá bom? 5. Marque a alternativa no qual o par de palavras, dentro do contexto do poema, representa uma antítese. Então, a resposta certa, número 5, é a letra C, tá? Inteiro e qualquer, tá bom? Número 5 é a letra C, inteiro e qualquer. Porque a antítese aqui, né, apresentada ao longo de todo o texto, né, é sinalizada também na comparação entre inteiro, né, que equivale ao todo, a qualquer, que equivale à parte, tá bom? Vamos agora para a questão de número 6. Aqui a resposta certa é a letra A, tá bom, pessoal? Agora vamos fazer a número 7. Número 7. O barroco teve como berço a Europa, mais precisamente Roma, sendo tal movimento artístico trazido ao Brasil pelos colonizadores. Torna-se correto afirmar que, então só podia ser a letra C, tá? Sendo associado à religião católica, o barroco brasileiro foi utilizado em muitas igrejas e nas fachadas de construções civis, tá? 7, então, a letra C. Porque influenciado aqui, né, pela Contra-Reforma Católica, né, o barroco apresenta como uma de suas principais características as representações relacionadas ao catolicismo, tá? Tendo sido utilizado em igrejas, né? Em igrejas, principalmente com pinturas, né, e com escultura sacras também, tá? Influenciando ainda, né, a estrutura arquitetônica, né, da construção civil, tá bom? Bom, questão número 8, sobre o barroco mineiro, né, é correto afirmar o quê? Então, número 8, a resposta certa só podia ser a letra A. Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, foi escultor e arquiteto, além de ser o principal representante do barroco mineiro, tá, gente?
Então, Aleijadinho, né, ele é considerado o mais importante artista plástico do Barroco mineiro, tá? Destacando-se, né, sobretudo, na arquitetura e na escultura, tá? Bom, vamos lá? Questão agora de número 9. Sobre o Barroco mineiro, é correto afirmar o quê? Então, só podia ser a letra B de bola, né? O estilo de mestre Ataíde está perfeitamente alinhado com as grandes tendências da Europa, de onde vinham as referências visuais e conceituais da obra colonial, da arte colonial brasileira. Né? Então, Manuel da Costa Ataíde, né? Conhecido como Mestre Ataíde, né? Foi um dos principais nomes da pintura barroca mineira, tá? Ele trabalhou junto com o Aleijadinho. Então, suas obras, né, têm forte influência do barroco europeu, ok? Utilizando-se de estampas, né, e gravuras de temática também religiosa. E a última questão, questão de número 10, né? A resposta certa é a letra B de bola, tá bom, pessoal? Bom, terminamos então a correção do capítulo 7, que falava também sobre o barroco no Brasil, tá? E suas características, ok? Então, encerramos aqui o livro de literatura. Tá? Não esqueça de colocar o nome de vocês aqui nos comentários, para que eu possa fazer a presença de cada um de vocês, tá? Bons estudos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijinho, tchauzinho, pessoal!